marquinhas do outro lado. Certo. Partícula. Passou pelas duas fendas, chegaram duas marquinhas do outro lado. Exato. O problema é que quando você faz... isso aí, ó. Lene. Aí sim. É. Quando você faz o experimento... Sem saber de nada, galera, tá? Eu não tô sabendo de nada. Quando eu faço o experimento, em vez de eu ver só duas marquinhas lá, que seriam da partícula, eu vejo um monte de marca. Por que, Então, que eu vejo olha, um monte de Cara, marca? que doideira isso. Era pra ter duas marquinhas. Não, só. não, aí ele tá. Aí tá certo, porque o que acontece? O que você tem aqui é um padrão de interferência de luz. Então você tá imaginando que isso é onda. Quando você tem onda, pensa em onda. Quando você tem onda, você então Nada tem como do essas que duas. foi Essas duas será de novo do jeito que já foi. Exatamente. Tudo passa. É a Tipo dupla Lúcia, fenda. é a dupla dupla fenda. Então. Vai passar. Até me desconcertei aqui. Desculpa. Não, de boa. Adoro o Santos. Mas o que acontece? Essas duas fendas vão servir como se fossem fontes, e aí a luz emitida por essas novas duas fontes saídas dessas duas fendas vão interferir e vão criar esse padrão de interferência de luz. Isso aí é comportamento ondulatório. Certo. Agora, como o Sérgio falou, se fosse partícula, o que você veria? Se fosse uma quantidade gigante de partículas vindo de lá para cá, atrás das fendas, o que você veria simplesmente seriam duas marquinhas. Da onde, tipo... A partícula vai, umas não passam, outras atravessam, outras não atravessam. Isso aí, essas fendas, elas geram uma espécie de um filtro, então aproximadamente você vai ter duas marcas ali, beleza. Até para explicar pro pessoal o que é essa interferência, né? Quando você joga uma pedra num lago, jogou a pedra ou numa piscina, onde for, você gera aquela onda. Quando a onda, vamos falar quando ela bate, né? Ela bate na borda do lago e volta. Quando ondas se encontram, pode acontecer duas coisas que a gente fala: interferência construtiva ou interferência destrutiva. Destrutiva é quando você encontra um vale com um pico, aí destrói aquilo lá. Quando você encontra um pico com o pico da onda, tem uma interferência Elevação. construtiva, que é aquilo que a gente está vendo ali. Então, as duas fendas, elas funcionam como novas fontes emissoras, e as ondas começam a ter interferências, tanto construtiva como destrutiva. A destrutiva a gente não vê, porque as ondas, né, não vão aparecer. Mas as construtivas fazem todas as marcas que a gente vê no anteparo. Entendeu? Entendi. Beleza? Isso. Então tá. Então a gente sabe, então, partícula se comporta de uma forma, dois tracinhos, né? Essencialmente. E onda se comporta dessa forma, como sempre, Sergião explicando brilhantemente. Que isso? E traduzindo aqui um pouco do que eu falo. Eu e a minha esposa ali, ela disse o seguinte: o Sergião é a tecla SAP da ciência. Maravilhoso, mano. Ele é a tecla SAP da ciência. Mas enfim. Então, agora imagine, então, que temos um feixe de elétrons, tá? Um feixe de elétrons. Como que esse feixe de elétrons vai se comportar? Depende? Depende do observador? Não. Depende do aparato de medida que eu estiver utilizando. Isso são duas coisas muito diferentes. É aí que é o problema de tudo, que é o galera. ponto. Esse se é o ponto. Se eu simplesmente pegar um feixe de elétrons e tomar esse experimento, o que eu vou observar é um padrão de interferência como de onda. Certo? Beleza? Um feixe de elétrons que é uma partícula. Agora, se eu colocar entre essas fendas e o anteparo aqui onde está as luzes verdes, eu colocar alguma coisa para detectar a partícula, eu perco o padrão de interferência. Então, o elétron passa a se comportar como partícula e deixa de se comportar como onda. Acho que eu me perdi aí. Mas não é fácil mesmo, não. O lance lá, que é o lance tal do observador, que a galera fala. Primeiro, não existe observador, cara. Da onde que vem o erro dessa coisa toda? É que quando os caras fazem esse desenho aí, e eles querem mostrar o que tá acontecendo no meio ali, ó, entre a fenda e o anteparo aqui no fim, Sei. tá? Os caras pegam e metem um olho ali. Um olho humano, entendeu? Tá errado. E isso está errado, cara. Entendeu? Isso está errado. Uma caneta. Não é papel. O olho, eles colocam o olho humano, cara, ali no negócio. Então, o que é a parada? Entre as duas fendas e o anteparo aqui, se você colocar um detector de partícula, ele não vai detectar esse padrão. Porque esse padrão aqui é um padrão ondulatório, porque vem da interferência construtiva das ondas. Sim. Se você coloca um detector de partícula ali, ele vai detectar o quê? O comportamento o quê?
De partícula. De partícula. Então aí a luz, o elétron e tal, comporta-se como partícula. Se você tira esse detector e coloca o anteparo, você vai detectar como o quê? Como onda, porque você está detectando as interferências construtivas e tal das ondas. Então é isso. Mas não tem o tal do olho, né? O que o Sérgio falou aí? Sim. A ideia é exatamente essa. Eu só queria pegar um papel aqui, só pra justamente mostrar isso aqui que o Sérgio falou. Que é, então, eu tenho o feixe. Eu tenho o feixe aqui, certo? Eu tenho um feixezinho aqui. Então eu tenho aqui, ó, os dois anteparos e aqui a onda vindo, certo? Certo. E daqui onda surgindo aqui, daqui desse outro aqui onda surgindo aqui, eu vou ter esse anteparo aqui. Se eu só tiver esse experimento aqui funcionando, se eu tiver o meu aparato for somente esse aqui, então eu vou ver esses padrões aqui, como a gente está vendo lá, certo? Vou ver esses padrões aqui. A questão é, se eu coloco um aparelho, isso é um aparelho, não um olho, seus amiguinhos. É porque o erro todo, cara, é É. que quando fizeram essa porcaria nos livros, eles colocam um fucking olho Sempre é ali, olho, cara. é verdade. Você E não é um Ó. olho, cara. Aparato aqui Dependendo entre... de quem está observando, aí o vem, resultado entendeu? muda. Você coloca um aparato entre as fendas e isso aqui, um aparato de detecção de partícula, eu deixo de ter esse padrão aqui e passo a ter só aqueles dois risquinhos. Sim. Entendeu? Ou seja, o meu feixe de elétrons passa a se comportar como partícula, deixa de se comportar como onda. Então é por isso que surge essa confusão. Ah, é o observador que escolhe a natureza do observado. Não, não é o observador. Existe um aparelho aqui, existe um aparato. Medir, isso é uma coisa também ficar muito claro. Quando a gente fala em medir, a gente está falando em interagir. Tudo que você vai medir, você vai concordar comigo. Eu quero medir o peso desse negócio aqui, Certo. dessa água. Eu vou colocar isso em cima de uma balança. Então isso aqui vai interagir com a balança, correto? Correto. Vai interagir com a balança. Então sempre quando eu quero medir alguma coisa, eu vou estar interagindo. Eu quero, por exemplo, você vai lá, vai calibrar o pneu do seu carro. Tem lá no medidor As libras. as libras, certo? O que acontece? Você colocou ali esqueci o nome daquele negócio lá. Engatou para sair o ar, certo? Ele vai ali, vai jogando ar para dentro e vai ao mesmo medindo qual que é a pressão no pneu, porque ele está interagindo com aquilo. Então medir é sempre interagir. No nosso mundo do tudo grande aqui, como a gente vive, você interagir com não faz muita diferença na medida. Só que aqui eu tô falando de coisa que é muito, 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 muito pequena. Então se eu jogo um fóton sobre um elétron, vai mudar tudo no elétron. Vai mudar toda a dinâmica do elétron. Então, medir vai interferir completamente no observável, naquilo que eu estou querendo observar. No caso da quântica, vai interferir em absolutamente tudo ali. Então, o que basicamente a gente diz aqui, e aí daqui a pouco a gente começa a entrar na questão de probabilidade, que a gente tem que ir devagar, porque é muita informação. A gente diz que essa onda, ela colapsa. Olha aqui, a gente diz que essa onda, ela colapsa. Isso eu sempre ouço essa. Agora, quando o observador ele olha para alguma coisa, existe o colapso. Existe o colapso da onda. Mas o que é este colapso da onda? O que é o tal colapso da onda? Basicamente é o seguinte: esta onda não é uma onda qualquer, é uma onda probabilística. Tá? E daqui a pouco vamos devagarzinho. Devagar. É uma onda probabilística.